Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o desafio é desemaranhar um tema que parece complexo, né? A contabilidade pública no Brasil. Temos aqui um material bem interessante, algumas notas, pontos essenciais do professor Gilvan Medeiros. É bastante coisa, viu? Cobre desde relatórios gerais até uns detalhes bem específicos de como o dinheiro público é controlado. A nossa missão aqui é encontrar a essência disso, sabe? Entender o que realmente importa nesse mundo de normas e números. Exatamente. A ideia é organizar um pouco essas peças, né? E tentar iluminar a lógica por trás das regras contábeis do nosso setor público. Vamos focar nos conceitos-chave, claro, e como eles se conectam na prática. Tentar ir além do o que é, para entender o porquê isso importa, né? Perfeito. E logo de cara, assim, um termo me chamou a atenção: instrumentalização do controle social. Soa fundamental, quase como a razão de ser de muita coisa aqui. Que tal a gente começar por aí, mas talvez olhando primeiro para quem recebe a informação? O material fala dos RCPGs, os relatórios contábeis de propósitos gerais. Para que servem eles, afinal? Ótima pergunta para começar, viu? Os RCPGs são sim um ponto crucial. A ideia central, assim, é que eles são feitos para usuários em geral. Pensa assim, antes, muita informação ficava meio restrita, sabe? Em relatórios técnicos, quase indecifráveis para quem não fosse especialista. Os RCPGs, então, eles são um esforço para democratizar esses dados financeiros. A intenção é dar uma visão mais panorâmica das contas públicas, que sirva para qualquer cidadão, jornalista, analista ou qualquer organização interessada. É a contabilidade tentando ser mais, digamos, acessível. Interessante. Então é um movimento para tirar a informação lá dos cofres e colocar mais na praça pública, digamos assim. Isso, exato. Mas para essa informação ser confiável, comparável, imagino que precise de regras, né? É aí que entram as NBCASP, as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Quem é que tem que seguir esse cadernão de regras aí? Precisamente. As NBCSP são o grande manual de instruções, digamos assim. E a obrigatoriedade de seguir é vasta, viu? Dentro do setor público, claro. A gente está falando de todas as esferas de governo, União, estados, Distrito Federal, municípios e também as entidades ligadas a eles, né? Tipo, Tipo autarquias. Pensa no INSS, por exemplo. Fundações públicas, como universidades federais. Os tribunais de contas, Ministério Público, até mesmo empresas estatais que dependem do Tesouro para fechar as contas, sabe? E os consórcios públicos, aqueles formados entre municípios ou estados. Todos eles precisam adotar essas normas. nossa, é um universo bem amplo mesmo. E as ONGs, que às vezes recebem dinheiro público, o material cita algo sobre elas? Como fica? Ah, as ONGs, elas entram numa situação um pouco específica. Quando recebem recursos públicos, aí sim surge a obrigação de prestar contas sobre o uso desse dinheiro. É fundamental. Elas precisam mostrar claramente onde cada centavo foi aplicado. Mas atenção, né? Isso não significa automaticamente que a ONG inteira precise adotar todas as complexas NBC-ASP na sua contabilidade geral. A obrigação principal é a transparência com o recurso público recebido. A menos que, claro, o órgão que repassou o dinheiro ou alguma lei específica exija a aplicação completa das normas. Aí é outra história. Entendi. A responsabilidade é bem focada no dinheiro público que elas gerenciam. Faz sentido. Agora, voltando àquele termo que me fisgou lá no início, instrumentalização do controle social. Depois de entender que tem relatórios para todos, regras claras, como é que a contabilidade vira de fato uma ferramenta para o cidadão comum fiscalizar? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a contabilidade pública assume um compromisso ético fundamental. Não é só registrar as transações corretamente, entende? O sistema contábil todo, desde como ele é pensado até como a informação é divulgada, ele deve ser estruturado para gerar dados que sejam, bom, não só corretos tecnicamente, mas também claros, compreensíveis e, acima de tudo, úteis para o cidadão comum. O objetivo é capacitar a sociedade, indivíduos, grupos organizados, a imprensa, para entender, acompanhar, questionar e, claro,
controlar como os gestores estão usando os recursos e administrando o patrimônio, que, no fim das contas, pertence a todos nós. Assim, transformar dados em poder de fiscalização cidadã. Transparência com propósito, então. Gostei disso. Mas aí surge uma questão, né? Na prática, quão eficaz é essa tal instrumentalização? Toda essa estrutura garante que o cidadão comum consiga mesmo usar esses dados? Ou será que a complexidade do tema ainda cria uma barreira muito grande? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? E o material não foge dela, assim, implicitamente. A estrutura normativa existe. O objetivo da transparência é claro, está lá. No entanto, a complexidade técnica da contabilidade pública, do orçamento, é sim um desafio enorme, não dá para negar. Existem esforços para simplificar a linguagem, criar portais de transparência mais amigáveis. Sim, a gente vê isso. Mas traduzir balanços, demonstrativos complexos e informação que seja facilmente digerível pelo público geral, olha, ainda é um trabalho contínuo e difícil. A existência da ferramenta não garante automaticamente seu uso eficaz por todo mundo, infelizmente. Faz todo sentido. A intenção é boa, a estrutura está lá, mas a ponte até o cidadão comum ainda precisa de muita construção, né? Exato, muita. Pensando agora no coração dessa contabilidade, no que ela foca mesmo, sabe? Qual é o objeto central dela? O que ela estuda e registra, fundamentalmente? O objeto central, o foco principal de estudo e registro da contabilidade pública é o patrimônio público. Simples assim. Pensa no patrimônio como o conjunto de tudo que uma entidade pública possui, os bens, tipo prédios, terrenos, veículos, tudo que ela tem a receber, os direitos como impostos lançados mas ainda não pagos, e tudo que ela deve, as obrigações, empréstimos, contas a pagar para fornecedores. Todo o sistema contábil é desenhado para registrar, controlar e mostrar como esse patrimônio se compõe e, principalmente, como ele varia ao longo do tempo. É isso. E o material parece dar uma ênfase no que não é o objeto, talvez para evitar confusões, né? Exatamente. É importante não misturar as coisas. Por exemplo, registrar um ato administrativo que não mexe diretamente com bens, direitos ou obrigações naquele momento. Sei lá, a nomeação de um servidor não é o objeto em si. O círculo da administração pública, planejamento, execução, controle, a própria instrumentalização do controle social que a gente estava falando, ou gerar informações para ajudar os gestores a tomarem decisões, tudo isso é super importante. São finalidades, funções, processos da contabilidade, mas não são o objeto central de estudo, tá? O foco da lupa contábil está sempre no patrimônio público e nas suas mudanças. Certo, o patrimônio público é a estrela do show, então. E como é que a gente acompanha as mudanças nesse patrimônio ao longo do tempo? Imagino que tem um período definido, tipo um ano contábil? Sim, tem sim. É o chamado exercício financeiro. No Brasil, a regra é bem clara. Ele coincide certinho com o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É dentro desse período que a fotografia do orçamento e da contabilidade é tirada, digamos. E aqui entra uma nuance importante, que o material destaca bem. A forma como receitas e despesas são consideradas pertencentes a esse exercício. Não é tão óbvio quanto parece. E como funciona essa lógica? É simplesmente quando o dinheiro entra e sai? Então, depende do que a gente está olhando. E aqui a gente chega num ponto que costuma gerar muita confusão mesmo, que é o tal do regime contábil misto brasileiro. É uma particularidade nossa. Para o controle do orçamento, chamado enfoque orçamentário, que está muito ligado à Lei 4.320, lá de 64, a regra é assim. Receitas são contabilizadas pelo regime de caixa, ou seja, só entram na conta do exercício quando o dinheiro efetivamente entra nos cofres públicos. Ah, então se o imposto venceu em dezembro, mas a pessoa só pagou em janeiro? Exato. Ele pertence ao exercício seguinte para o orçamento. É quando pingou na conta. Já as despesas orçamentárias seguem o regime de competência. Elas são consideradas do exercício no momento em que o compromisso é formalmente assumido, o famoso empenho. Mesmo que o pagamento só aconteça lá no ano seguinte. Entendi. Se a prefeitura empenhou a compra de medicamentos em dezembro, essa despesa é daquele exercício.
Não importa se o fornecedor só vai receber em fevereiro. O compromisso foi feito ali. Peraí, deixa eu ver se entendi. A gente usa uma régua para medir a receita quando o dinheiro entra e outra régua para medir a despesa quando o compromisso é assumido. Parece um pouco complicado. Por que essa mistura toda? É uma das grandes peculiaridades brasileiras. O material não entra tão a fundo na origem histórica disso, mas a lógica por trás parece ser uma tentativa de conciliar duas coisas. O controle do fluxo de caixa, que é super importante para o Tesouro não ficar sem dinheiro, né? Com o controle dos compromissos assumidos, que é vital para não gastar mais do que foi autorizado no orçamento. É como tentar gerenciar o orçamento de casa olhando para o dinheiro que efetivamente entrou na conta, caixa para receita, mas já considerando aquela compra online como gasto no momento em que você clica em comprar, competência para despesa, mesmo que a fatura do cartão só chegue depois. É mais ou menos isso. Tá, faz um certo sentido pensando assim. E para adicionar uma camada várias de complexidade, quando a gente olha para o impacto no patrimônio em si, aí é o enfoque patrimonial, que afeta o balanço geral da entidade. Aí sim, tanto as receitas quanto as despesas seguem o regime de competência, ou seja, são reconhecidas quando o evento que as gerou acontece, independentemente do dinheiro ter entrado ou saído. São as chamadas variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Ufa! Realmente um regime misto com M maiúsculo. Fica claro que a gente precisa saber qual óculos está usando do orçamento ou do patrimônio para entender o que os números estão dizendo. Isso me leva a pensar nas despesas. O material fala em despesa orçamentária efetiva. O que faz uma despesa ser considerada efetiva? Tem despesa que não é efetiva? Boa pergunta. Sim, tem. Nem toda saída de dinheiro do caixa que é registrada lá no orçamento como despesa é considerada efetiva do ponto de vista do impacto no patrimônio líquido. Uma despesa orçamentária, para ser classificada como efetiva, ela precisa de fato diminuir o patrimônio líquido da entidade. Ela representa um consumo real de riqueza pública, sabe? Algo que foi gasto e não gerou um ativo de valor equivalente em troca. Poderia dar um exemplo para ficar mais claro? A diferença entre uma que é efetiva e uma que não é? Claro, claro. Imagina o governo pagando os salários dos professores. Sai, sei lá, 1 milhão do caixa. Essa é uma despesa orçamentária, certo? E ela é efetiva. Por quê? Porque esse dinheiro foi consumido. Ele reduziu o patrimônio líquido da entidade naquele momento. Não entrou um ativo salário no lugar, né? Certo. Agora imagina o governo usando esse mesmo 1 milhão para comprar um prédio. O dinheiro sai do caixa, é uma despesa orçamentária, está registrada lá. Mas o que acontece? Entra um ativo de valor equivalente, que é o prédio. Houve uma troca de ativos. Saiu o dinheiro, entrou o imóvel. O patrimônio líquido total não diminuiu por causa dessa transação específica. Sacou? Portanto, essa compra é uma despesa orçamentária, mas não é considerada efetiva. É uma permuta patrimonial. Entendi. A despesa efetiva é a que realmente consome o patrimônio. Isso muda bastante a forma como a gente olha para o gasto público, né? Não é só ver o dinheiro saindo. Exatamente. E falando em patrimônio e receitas, como os impostos a receberem entram nessa história toda? Quando é que o governo pode dizer, esse dinheiro é meu, contabilmente falando? Qual é o momento-chave para registrar um crédito tributário? O momento-chave, o gatilho para o reconhecimento contábil do direito de receber um tributo, é o lançamento. Lançamento. Isso, lançamento. O lançamento é um ato administrativo formal. É quando a autoridade fiscal, a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda do Estado ou do município verifica que o fato gerador do imposto aconteceu. Alguém vendeu algo, teve um imóvel, etc. Calcula o valor exato que é devido e identifica quem é o contribuinte que tem que pagar. Pensa na notificação do IPTU que chega na sua casa. Aquele ato de emitir a cobrança com valor, data, tudo certinho, aquilo é o lançamento. É nesse ponto que o direito do governo se torna claro, certo e quantificável o suficiente para ser registrado na contabilidade como um ativo, um direito a receber. Sei. É quando a cobrança vira oficial mesmo, tem um papel, um número. Faz sentido. Isso. Antes disso, é mais uma expectativa de direito, né? Contabilmente, o que vale mesmo é o lançamento. Tá claro. E já que falamos de planejamento antes, como que o Plano Plurianual, o PPA, se encaixa nisso tudo? Ele ajuda naquele controle social que a gente falou lá no começo? Ah, o PPA. Ele é fundamental para o planejamento de médio prazo, né? Cobre 4 anos.
Ele estabelece as grandes diretrizes, os objetivos, as metas do governo para esse período. O ponto que o material ressalta é a natureza hierarquicamente interligada dele. Ele tenta conectar a visão estratégica, tipo onde queremos chegar em 4 anos, com as ações práticas do dia a dia, o que a gente vai fazer para chegar lá. E para o controle social, ele é importantíssimo, porque ele define as promessas e os planos do governo de forma mais estruturada. Teoricamente, o cidadão poderia usar o PPA como um roteiro para verificar se as ações e os gastos ao longo dos anos estão alinhados com o que foi planejado e prometido lá atrás. Entendi. Serve como uma base para avaliar se o governo está entregando o que se propôs a fazer, ou não. Um mapa para a gente acompanhar as promessas, então. Interessante. E para garantir que tudo isso seja feito de um jeito mais uniforme no país todo, a gente mencionou as NBC-SP. E as normas brasileiras de contabilidade em geral, as NBCs, como elas se organizam? Tem alguma divisão? Tem sim. As NBCs, que são emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, elas se dividem em 2 grandes grupos principais. Existem as NBCs profissionais, que a gente chama de NBC-P. Essas cuidam mais da parte da ética, das responsabilidades do contador, da educação continuada. A conduta do profissional, tá. E tem as NBCs técnicas, as NBC-T. Essas são as que realmente ditam as regras do jogo contábil, como registrar, como medir, como apresentar as informações financeiras. E as nossas conhecidas NBC-ASP, as normas aplicadas ao setor público. São um subconjunto super importante dentro dessas NBC técnicas. Certo. Profissionais e técnicas. E dentro dessas regras técnicas, teve alguma mudança significativa recente? Algum princípio que deixou de valer e que o material destaca como importante? Sim. Teve um ponto relevante que o material menciona, que é a revogação formal do antigo princípio da atualização monetária. Atualização monetária, o que era isso? Antigamente, por causa da nossa histórica inflação alta, existia a obrigação de ajustar os valores na contabilidade para refletir a perda de valor da moeda. Era uma forma de tentar mostrar os números corrigidos pela inflação. Isso foi abandonado na contabilidade geral brasileira já faz um bom tempo, e a contabilidade pública seguiu o mesmo caminho. Então hoje, embora a inflação continue existindo e corroendo o poder de compra do orçamento, as demonstrações contábeis oficiais, por regra, não são mais ajustadas automaticamente por um índice de preços. Isso simplifica os registros por um lado, mas exige uma análise mais atenta para entender o efeito real da inflação nas contas públicas ao longo do tempo. Você tem que fazer essa conta por fora, digamos. Interessante isso. Quer dizer que um aumento nominal no orçamento de saúde, por exemplo, de um ano para o outro, pode, na verdade, representar uma diminuição real da capacidade de comprar remédios e pagar médicos se a inflação não for considerada na análise? É um ponto cego em potencial para quem lê os números friamente, né? Exatamente. É um ponto cego perigoso. A ausência da atualização monetária formal exige que o analista ou o cidadão interessado faça essa comparação por fora, busque entender o impacto real da inflação nos valores que estão sendo apresentados. Não dá para olhar só o número nominal. Bom, percorremos bastante terreno hoje, hein? Desde a ideia de relatórios mais democráticos, os RCPGs, e as regras do jogo, as NBC-ASP. Aí mergulhamos na importância e nos desafios do controle social, definimos o patrimônio público como o ator principal, desvendamos aquele peculiar regime misto brasileiro que usa a caixa para receita orçamentária e competência para despesa orçamentária, diferenciamos a despesa que só troca ativos daquela que realmente consome riqueza, a tal da efetiva, e ainda vimos como o planejamento, com o PPA, e o reconhecimento de direitos, com o lançamento tributário, se encaixam nisso tudo. Acho que conseguimos montar um panorama bem interessante. O que emerge é um sistema de contabilidade pública no Brasil bastante regulado, buscando padronização, controle, com leis fortes por trás, a 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as normas técnicas do CFC. O objetivo declarado é nobre:
Transparência para a sociedade, informação para os gestores poderem decidir melhor. Mas como a gente viu, conceitos como regime misto ou essa necessidade de interpretar além dos números nominais por causa da inflação não ajustada, mostram que entender essas contas exige, sim, uma atenção aos detalhes. Não é trivial. Então, na prática, o que a gente tem é um sistema robusto, com muitas regras, mas que ainda demanda um esforço significativo de tradução, de análise, para que ele cumpra plenamente aquela função social de informar e empoderar o controle cidadão. Sem dúvida. A qualidade da informação gerada é um lado da moeda. O outro lado é a capacidade e o interesse também dos diversos usuários, gestores, órgãos de controle externos, a academia, a imprensa e principalmente a sociedade civil em efetivamente usar essa informação. Usar para cobrar resultados, para fiscalizar, para participar das decisões. A existência das normas e dos relatórios é, assim, uma condição necessária, mas ela não é suficiente, né? Fica então uma reflexão final aqui pairando no ar. Se a gente tem normas tão detalhadas, um foco tão grande em padronização e transparência, justamente para viabilizar o controle social, onde será que está o maior gargalo hoje? Será que o principal desafio não é mais a falta de regras, mas sim a dificuldade prática de transpor essa barreira da complexidade técnica, do jargão especializado, para que o cidadão comum, a cidadã comum, realmente se aproprie dessas informações e as transforme em ação cívica? O que falta para conectar de vez a contabilidade pública e o controle social na prática? Talvez seja esse o próximo capítulo a ser explorado. Fica aí para a gente pensar.